Comente aqui de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa história pode chegar, porque ela começou num lugar onde parecia que a esperança já havia morrido há muito tempo. Meu nome é Farid, e se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para ouvir uma verdade que eu passei anos tentando esquecer. Lembro do cheiro da fumaça queimando concreto e carne ao mesmo tempo. Em Homs, esse cheiro era o despertador de todas as manhãs. Acordávamos com explosões, dormíamos com medo. Eu tinha só 11 anos quando vi minha casa virar pó em questão de segundos. A janela onde minha mãe pendurava panos brancos, como quem implorava paz, foi a primeira a ser estilhaçada. Naquele dia, meu irmão mais velho, Hamza, correu para o terraço para buscar o gato que ele criava escondido. Nunca mais desceu. O que sobrou dele eu só reconheci pelo colar que usava no pescoço. Meu pai sumiu numa madrugada qualquer, levado por soldados que diziam estar nos protegendo. Desde então éramos só eu e minha mãe. E o medo. Durante meses nos escondemos em porões, em casas de estranhos, em escombros. Ela trocava o que restava de joias por pacotes de arroz mofado e antibióticos vencidos. Ainda assim, nunca deixou de me cobrir à noite e me cantarolar versos do Alcorão. Ela acreditava que fugir seria a nossa salvação, que longe da Síria ainda havia chance de eu crescer em paz. Foi então que ouviu falar de um cargueiro que sairia da Líbia e traria refugiados até o Brasil. Um nome que para mim não significava nada, mas para ela era sinônimo de liberdade. Vendemos tudo. Caminhamos por dias, cruzando desertos e fronteiras. Chegamos a um galpão escuro perto da costa, onde dezenas de famílias esperavam a mesma chance. O navio não era um navio de pessoas. Era um navio de carga, disfarçado de esperança. Fomos empilhados entre caixas e barris, escondidos dos olhos do mundo. A comida era racionada em punhados de farinha, a água esverdeada e compartilhada em copos de plástico furados. E a cada dia o silêncio era quebrado por mais um choro de dor, ou de despedida. Minha mãe tossia cada vez mais, febril, fraca, e ainda assim tentava sorrir para mim. Dizia que tudo aquilo passaria, que logo estaríamos vendo árvores verdes, ouvindo pássaros cantando e pessoas falando uma língua bonita que eu aprenderia com facilidade. Ela sonhava mais por mim do que por ela mesma. Numa madrugada em que eu dormia encolhido entre dois barris de metal, acordei com um vazio estranho. Ela não estava ali. Seu cobertor ainda estava quente, mas ela não. Ouvi sussurros. Alguém disse que uma mulher havia pulado no mar. Corri pelo convés, tropecei em cordas e pedaços de madeira até ver as bolhas sumindo nas ondas. Eu não gritei, não chorei. Fiquei parado. Meus pés não respondiam. Minha mãe, minha única âncora, tinha escolhido o mar. Só mais tarde entendi. Ela sabia que não chegaria viva. Escolheu morrer do próprio jeito. E me deixou a responsabilidade mais pesada do mundo: sobreviver. Ali, no meio do oceano, entre caixas, ratos e estranhos com olhos vazios, eu deixei de ser criança. E a única coisa que eu ainda tinha era o destino para onde aquele navio me levava. Um país que eu nunca tinha visto, com um nome que eu mal sabia pronunciar: Brasil. O navio atracou em silêncio, como se quisesse passar despercebido pelo mundo. Ainda lembro da cor do céu naquela manhã, um cinza carregado, úmido, como se o próprio Brasil soubesse que eu não trazia boas notícias. Ninguém nos recebeu. Não havia oficiais, nem representantes de imigração. Apenas empilhadeiras, contêineres e trabalhadores apressados. Eu desci sozinho, carregava uma mochila velha, com um pedaço de pão duro e o lenço da minha mãe. Ao tocar o solo daquele novo país, não senti alívio, senti abandono. A tripulação evitava olhar para mim. Eles sabiam que eu não tinha ninguém, que era só mais um corpo estrangeiro entre tantos outros. Durante dias perambulei pelo porto. Dormia escondido entre caixas ou debaixo de escadas de metal.
Acordava assustado com sons que não compreendia. Ouviam-se palavras rápidas, frases curtas, vozes firmes demais para mim. Eu não falava português, mas aprendi rápido a identificar quando estavam irritados comigo. Caminhei sem rumo até encontrar um grupo de outros meninos, mais ou menos da minha idade. Eles falavam espanhol e me entenderam melhor que qualquer adulto até então. Me chamaram de mudo, porque eu quase não falava. Um deles me ensinou a pedir comida, dizendo só fome e apontando para a barriga. Foi assim que aprendi minhas primeiras palavras em português. Fomos para São Paulo juntos, de carona em um caminhão de carga. Dormimos amontoados entre caixas, como ratos tentando sobreviver ao próprio destino. Lá, descobri que existiam outras crianças como eu. Meninos do Congo, da Venezuela, do Haiti. Todos com histórias diferentes, mas o mesmo olhar, sem infância. As ruas eram frias à noite, mesmo quando o sol ardia durante o dia. Comíamos restos do que caía das feiras e lavávamos os pés com água de bueiro. Um senhor nos dava pães amanhecidos quando passávamos perto da banca dele. Ele nunca perguntou nossos nomes. Apenas nos chamava de meus pequenos fantasmas. Certa vez, tentei entrar num ônibus só para descansar, mas fui expulso aos gritos. Outro dia, um homem jogou um balde de água em mim e disse que ali não era lugar de lixo estrangeiro. Aquilo doeu mais que a fome. O Brasil que minha mãe imaginava não existia ali. Era uma terra de pressa, concreto e muros altos demais para um menino alcançar. Acabei sendo acolhido por um homem que dizia querer ajudar. Me levou para um pequeno armazém e ofereceu abrigo. Em troca, eu deveria vigiar a entrada e avisar se a polícia aparecesse. Não entendi o que aquilo significava até ver caixas com produtos roubados sendo descarregadas no fundo. Era isso. Eu era uma criança usada para encobrir crimes. Fiquei ali por meses, sem saber quantos dias passavam. Dormia num colchão fino, com medo de perguntar demais. Sempre que pensava em fugir, me lembrava de que não tinha para onde ir. A rua era cruel, mas o abrigo tinha um teto. Às vezes, é tudo o que se precisa para continuar respirando. Foi então que tudo mudou numa tarde nublada. Eu seguia o mesmo caminho de sempre, indo buscar um saco de pães velhos para o homem do armazém, quando vi, do outro lado da rua, uma mulher com a mesma roupa que minha mãe usava no dia em que embarcamos. Ela carregava um caderno na mão. Parei. Senti meu coração acelerar. Corri em direção a ela, com lágrimas nos olhos, chamando por Omi, mãe em árabe. A mulher se assustou, largou o caderno no chão e gritou. Um carro freou com força e quase me atropelou. Caí de joelhos no asfalto, com o coração em pedaços. A mulher se aproximou. Era brasileira. Me olhou nos olhos e disse, você está sozinho? Seu nome era Regina, professora de português voluntária em uma ONG que acolhia imigrantes. Naquele instante, ela não sabia, mas foi a primeira pessoa que me enxergou como humano desde que eu tinha chegado ao Brasil. Me levou até o abrigo, segurando minha mão o caminho todo, como se me conhecesse há anos. No abrigo havia outras crianças, meninos e meninas que também haviam perdido tudo. Recebi uma muda de roupa limpa, comida quente e um cobertor que tinha cheiro de lavanda. Pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de dor. Chorei porque alguém me perguntou meu nome e esperou pela resposta. Fique comigo até o fim dessa história. Eu prometo que, se você já sentiu que não tinha mais saída, vai entender que a dor não precisa ser o ponto final. Às vezes, ela é só uma vírgula antes do renascimento. No abrigo, o tempo parecia correr de maneira diferente. Os dias eram longos, mas as noites me assombravam com lembranças do navio e da imagem do mar engolindo minha mãe. Eu mal dormia. Quando fechava os olhos, ouvia o som das ondas batendo no casco e via o vulto dela se afastando. Eu acordava suando, em silêncio, como sempre fiz. Regina, com sua voz calma e seu português lento,
foi aos poucos me tirando do estado de dormência. Ela me dava tarefas simples, ajudar a organizar os livros, empilhar cadeiras, distribuir copos d'água durante as oficinas. Aos poucos, eu me sentia útil. Pela primeira vez, meu corpo tinha uma função que não era fugir ou se esconder. Havia outras crianças como eu, cada uma com seu idioma, seu trauma, sua história. Uma menina haitiana, chamada Johanne, me olhava como se entendesse minha dor. Não falávamos a mesma língua, mas nos entendíamos com os olhos. Foi com ela que aprendi as primeiras frases completas em português. Ela me ensinava sorrindo, como quem dizia: ainda dá tempo de viver. Aos poucos, eu comecei a falar. Primeiro com frases curtas. Depois, arrisquei contar de onde eu vinha. Quando falei sobre minha mãe, minha voz falhou. Regina apenas segurou minha mão. Não perguntou nada. Respeitou meu silêncio, o que me fez querer falar mais. Era estranho ser ouvido depois de tanto tempo sendo ignorado. Com o tempo, descobri que havia uma escola pública próxima ao abrigo que aceitava refugiados. Regina me levou até lá. Na fila da matrícula, tremi ao preencher os formulários. Não sabia meu sobrenome completo, não tinha certidão, não tinha pai, nem endereço fixo. A diretora hesitou, mas Regina insistiu. Foi ela quem assinou por mim. Na escola, tudo parecia estranho. Crianças corriam pelos corredores, falavam alto, riam. Eu não sabia se podia rir também. Passei meses quieto no fundo da sala, copiando letras sem entender o som delas, até que um professor de história percebeu meu interesse pelos mapas. Ele me dava mapas em branco e pedia para eu desenhar os caminhos que percorri. A primeira vez que desenhei meu trajeto da Síria até o Brasil, chorei. Era um mapa torto, com setas desorganizadas, mas era a primeira vez que eu via minha história no papel. Aquilo me deu força. Era como se, ao registrar minha dor, ela deixasse de me controlar. Certo dia, um grupo de meninos me cercou no pátio e perguntou se eu era terrorista. Eu não entendi a palavra, mas percebi o tom. Um deles cuspiu perto de mim e disse que estrangeiro só vinha roubar trabalho. Voltei para o abrigo com vergonha. Quis desistir da escola. Mas Regina me fez olhar nos olhos e disse: não deixe que tirem o que você ainda tem. Fiquei. E comecei a usar a dor como combustível. Queria aprender português melhor que todos. Queria poder responder com firmeza e clareza. Estudava sozinho à noite, memorizava palavras, copiava letras em cadernos que eu mesmo encapava com jornal. A biblioteca virou meu refúgio. Era silenciosa como eu. Um dia, Regina me levou para uma roda de conversa com outros imigrantes. Ali contei minha história pela primeira vez com começo, meio e fim. Houve silêncio depois. Uma senhora angolana chorou e me abraçou. Pela primeira vez, não me senti sozinho. Eu era parte de algo maior, parte de um grupo de sobreviventes. A partir desse dia, comecei a traduzir para outras crianças do abrigo. Me tornei o elo entre as línguas. O garoto que antes não falava, agora ajudava outros a se comunicarem. Era como se, ao dar voz aos outros, eu estivesse curando a parte de mim que ficou no navio. Um jornalista visitou o abrigo certa vez. Ouviu minha história e quis publicar. Eu disse que não queria fama. Só queria que soubessem que existimos, que estamos aqui tentando viver. A matéria saiu num jornal local. No dia seguinte, uma mulher deixou um bilhete na portaria. Para o menino do mar, não desista. Foi nessa época que decidi que queria aprender mais. Não só o idioma, mas sobre leis, sobre direitos. Queria entender o mundo que havia me engolido e sobrevivido a mim. Comecei a frequentar oficinas de cidadania, participei de palestras, sentei na primeira fila sempre. Se você está gostando dessa história, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível recomeçar. Às vezes, tudo que alguém precisa é ser enxergado por uma única pessoa. Regina foi essa pessoa para mim. Aos 17 anos, eu finalmente tive meu nome escrito em um documento oficial.
Farid El-Masri, nascido em Homs, Síria, naturalizado residente provisório no Brasil. Regina chorou quando entregou o papel nas minhas mãos. Disse que era o primeiro passo para que o país me reconhecesse como gente. Eu sorri, mas por dentro eu tremia. Com o documento em mãos, consegui um estágio numa biblioteca comunitária ligada à ONG. Lá, eu organizava livros, catalogava doações e lia escondido nos intervalos. O silêncio das prateleiras era o único som que me fazia bem. Era como se os livros sussurrassem promessas de um mundo possível, onde eu não precisava me explicar o tempo todo. Comecei a ganhar um pequeno valor por mês. Era pouco, mas era meu. Comprei um tênis usado e um caderno novo. Anotei, na primeira página, uma frase que me marcou. A dor é o mapa da alma. Quem sobrevive a ela aprende a guiar outros pelo mesmo caminho. Aquilo virou meu lema. Mesmo com a rotina mais leve, os pesadelos ainda voltavam. Eu evitava passar perto do mar. Só de sentir o cheiro de sal, minha garganta travava. Às vezes, via mulheres de lenço passando e meu coração disparava, achando que era minha mãe. Meu corpo lembrava antes que a mente conseguisse esquecer. Regina sugeriu que eu fizesse terapia. A princípio recusei. A ideia de desenterrar tudo me apavorava. Mas depois de uma crise de ansiedade em sala de aula, percebi que algo dentro de mim ainda estava preso naquele navio. Aceitei a ajuda. A psicóloga era paciente e nunca me apressava. Foi com ela que eu disse pela primeira vez: eu tenho medo de esquecer a voz da minha mãe. Aos poucos comecei a falar em público. Contava minha história em rodas de conversa, escolas e até igrejas. Não por vaidade, mas porque percebi que muita gente precisava ouvir. Pessoas que nunca imaginaram o que era cruzar o mundo sem ter onde cair morto. Gente que chorava ao saber que uma criança havia sobrevivido à guerra e à indiferença. Em uma dessas rodas, conheci uma mulher chamada Sara, professora de História. Ela me chamou para dar um depoimento na escola onde trabalhava. Aceitei. Ao final da palestra, uma aluna me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, ainda embarcaria? Eu respirei fundo e disse: sim, porque hoje eu posso fazer pelos outros o que minha mãe sonhou que fizessem por mim. Foi depois desse evento que recebi um convite inesperado: participar como tradutor voluntário em um centro de acolhimento a refugiados em Guarulhos. Ali, reencontrei olhares que eu conhecia. Gente assustada, recém-chegada, tentando entender o novo mundo ao redor. Eu me tornei ponte entre eles e o Brasil. Pela primeira vez, senti que minha dor tinha virado propósito. Traduzir não era só converter palavras, era entender o que não era dito, era ler o medo no silêncio, a saudade nos olhos. Um menino sírio, mais novo que eu na época da travessia, agarrou meu braço e disse: você é igual a mim. Aquilo me desmontou. Eu também era igual a ele. A única diferença é que agora eu podia ajudar. Comecei a estudar tradução por conta própria. Viu-se que eu tinha jeito com línguas. Aprendi inglês básico e melhorei muito o português. Com o esforço, consegui uma bolsa parcial para um curso técnico. Dividia o tempo entre o abrigo, o curso e o centro de acolhimento. Era exaustivo, mas eu me sentia vivo. Por mais que eu estivesse me reconstruindo, havia um peso que ainda me acompanhava: a ausência de um passado oficial. Eu não tinha fotos da infância, nenhum objeto de família, nenhum vídeo da minha mãe. Era como se tudo antes do navio tivesse sido apagado. Me apeguei aos relatos orais, às lembranças, aos cheiros que vinham de repente e me transportavam para casa. Um dia, Regina me entregou um presente embrulhado com carinho. Era um diário novo, capa de couro marrom. Ela me disse: se o mundo não te deu uma história registrada, então escreva a sua. Desde então, anoto tudo. Cada palestra, cada criança que ajudo, cada pesadelo e cada vitória. Escrever virou minha forma de resistir. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Eu ainda tenho algo importante para contar no próximo vídeo.
porque o que vem depois disso, ninguém estava preparado, nem eu. Na primeira vez que subi num palco como convidado principal, minhas mãos tremiam. Era uma conferência sobre migração e direitos humanos em São Paulo. Sentado ao meu lado, havia um diplomata europeu, uma juíza federal e uma ativista congolesa. E ali estava eu, um garoto que chegou sem documentos, sem idioma, sem chão, convidado a contar como sobreviveu. Peguei o microfone com calma e comecei dizendo o que eu sempre repito para mim mesmo: eu não estou aqui porque fui forte, mas porque não tive escolha. A plateia silenciou, e naquele silêncio eu ouvi minha mãe. Lembrei da sua voz me dizendo que o mundo podia ser cruel, mas que sempre existiria um lugar onde eu pudesse florescer. Terminei meu discurso com uma frase que saiu sem planejamento. O mar levou minha mãe, mas me devolveu a mim mesmo. No mesmo dia, fui procurado por uma editora independente interessada em publicar minha história. A princípio, hesitei. Não achava que valia tanto, mas Regina insistiu. Disse que havia milhares de meninos como eu esperando ler algo que os fizesse resistir. Passei meses escrevendo entre cafés, bibliotecas e ônibus lotados. Cada palavra era um pedaço de memória que voltava. Chorei diversas vezes enquanto digitava. Não para dramatizar, mas porque finalmente eu entendia o peso do que vivi. Entendia que sobreviver não era o fim da linha, era o início da missão. O livro foi lançado num centro cultural, com auditório simples, mas cheio. Quando olhei a plateia, vi várias crianças com o olhar que eu conhecia bem. Entre elas, um garoto sírio, magro, de olhos fundos, me observava em silêncio. Quando terminei a fala, ele se aproximou e disse: "Obrigado por contar o que eu ainda não consigo dizer." Depois disso, recebi convites para viajar a outros estados. Dei palestras em universidades, participei de rodas de conversa, ajudei na criação de um programa municipal de acolhimento a refugiados adolescentes. Me tornei referência, ainda que não me sentisse herói, porque eu sabia que, em algum lugar, alguém ainda estava vivendo o que eu vivi. Regina continuou ao meu lado em cada conquista. Quando entrei na faculdade, com bolsa integral para estudar letras, foi ela quem chorou primeiro. Disse que finalmente o Brasil tinha me abraçado como filho. Eu sorri, mas lá dentro sabia que minha pátria sempre seria minha mãe. E que o idioma que agora me acolhia era um presente que ela teria se orgulhado de ver. Comecei a estudar tradução e linguística com paixão. Descobri que a linguagem não serve apenas para comunicar, mas para salvar. Traduzi textos de refugiados, adaptei documentos, ajudei pessoas a contarem suas histórias. Me tornei a voz que antes me faltava. E quanto mais eu traduzia, mais eu curava a criança dentro de mim. Em 2023, fui convidado para participar de um documentário sobre trajetórias de sobreviventes de guerra. Minha história ganhou imagens, narração, trilha sonora. Assisti pela primeira vez com o peito apertado. Quando apareceu a cena do navio e o narrador falou sobre a mulher que se jogou no mar, eu fechei os olhos, não de dor, mas de gratidão. Eu ainda ouvia sua voz. Hoje, moro sozinho num pequeno apartamento alugado com meu próprio salário. Tenho uma estante com livros em árabe, português e inglês. Sobre a mesa, uma foto minha abraçando crianças em um abrigo. E no fundo do coração, a certeza de que eu cumpri a promessa que nunca verbalizei: honrar o sacrifício da minha mãe, vivendo o melhor que posso. Às vezes, ainda acordo de madrugada sentindo que estou no navio. Mas agora, em vez de medo, sinto presença. Sinto que ela está ali, me lembrando que, apesar de tudo, eu sobrevivi. E não apenas isso. Eu transformei a dor em farol. Um farol que guia outros como eu pelo mesmo mar escuro que quase me afogou. Se você chegou até aqui, eu te peço, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Comente com a palavra "resiste", se essa história tocou o seu coração. Porque, no fim das contas, resistir
É o primeiro passo para recomeçar. E recomeçar é uma forma de vitória.